Um lugar chamado Liberdade, Parte 1, Escócia, Capítulo 1. A neve cobria os picos de Highglen e as encostas arborizadas em fragmentos perolados, como um adereço no busto de um vestido de seda verde. No fundo do vale, um regato impetuoso se desviava das pedras geladas. O vento cortante vindo do mar do norte uivava, trazendo lufadas de granizo misturado com chuva e neve. De manhã, no caminho para a igreja, os gêmeos Makesh, Malak e Esther seguiam uma trilha em zigue-zague ao longo da encosta leste do pequeno vale isolado. Malak, conhecido como Mac, usava uma capa xadrez e calças de tweed amarradas à altura dos joelhos, mas abaixo dele as pernas estavam nuas e seus pés sem meias gelados, metidos nos tamancos de madeira. Ele, no entanto, era jovem e esquentado e quase não notava que estava frio. Aquele não era o caminho mais curto para a igreja, mas Highglen sempre o empolgava. As encostas altas, os bosques silenciosos e cheios de mistérios, e a água rumorejante formavam uma paisagem intimamente vinculada à sua alma. Já vira o casal de águias criar 3 ninhadas ali. E como as águias roubara o salmão do proprietário das terras nas águas prolíficas do regato. E da mesma forma que o cervo escondera-se entre as árvores, silencioso e imóvel, quando os guarda-caças se aproximaram. O proprietário das terras era uma mulher, Lady Haylin, uma viúva que tinha uma filha. A terra do outro lado da montanha pertencia a Sir George Jameson e era um mundo diferente. Os engenheiros haviam escavado grandes buracos nas encostas. Montes artificiais de escória desfiguravam o vale. Carroças enormes carregadas de carvão pareciam arar a estrada lamacenta, e as águas do regato ficavam pretas com a poeira. Onde os gêmeos moravam, uma aldeia chamada Hugh, havia uma longa fileira de casas baixas de pedra que se empilhavam morro acima como degraus de uma escada. Eles eram as versões masculina e feminina da mesma viagem. Ambos tinham cabelos louros escurecidos pela poeira do carvão e admiráveis olhos verdes claros. Ambos eram baixos e de costas largas, com braços e pernas dotados de fortes músculos. Os dois eram igualmente opiniáticos e gostavam de discutir. As discussões eram uma tradição de família. O pai deles fora um inconformista consumado, sempre ansioso para discordar do governo, da igreja ou de qualquer outra autoridade. A mãe trabalhara para Lady Haylin antes do casamento e, como muitos servos, identificava-se com a classe superior. Em um inverno mais rigoroso, quando a mina foi fechada há 1 mês, após uma explosão, o pai morrera de croup, a tosse que matava tantos mineiros de carvão. A mãe pegara uma pneumonia e o seguira em questão de semanas. Mas as discussões continuaram, principalmente nas noites de sábado, no salão da senhora Hegel, a coisa mais parecida com uma taverna na aldeia de Hugh. Os que trabalhavam na propriedade e os rendeiros adotavam o ponto de vista da mãe. Diziam que o rei era designado por Deus e que era por isso que as pessoas tinham que obedecer a ele. Os mineiros tinham ouvido falar de novas ideias.
John Locke e outros filósofos diziam que a autoridade do governo só podia advir do consentimento do povo. Esta teoria agradava a Mac. Poucos mineiros em Hugh eram capazes de ler, mas a mãe de Mac sabia e ele a atormentara para que o ensinasse. Ela ensinara os dois filhos, ignorando as birras do marido, que dizia que as ideias da mulher eram acima do seu extrato social. No salão da senhora Hegel, Mac era convocado para ler em voz alta trechos do Times, do Edinburgh Advertiser e publicações políticas como a radical North Briton. Os jornais eram sempre atrasados semanas, às vezes alguns meses, mas os homens e mulheres da aldeia ouviam avidamente os longos discursos, reproduzidos palavra por palavra, as diatribes satíricas e as narrativas das greves, protestos e distúrbios da ordem. Foi depois de uma discussão de sábado à noite no salão da senhora Weigel que Mac escrevera a carta. Nenhum dos mineiros jamais escrevera uma carta antes, e houve longas consultas a respeito de cada palavra. A correspondência era destinada a Caspar Gordonson, um advogado de Londres que escrevia artigos nos jornais ridicularizando o governo. A carta fora confiada a Dave Patch, o mendigo caolho, para ser colocada no correio. E Max se perguntara se ela, um dia, chegaria ao seu destino. A resposta tinha chegado na véspera e foi a coisa mais excitante que jamais acontecera a Mac. Mudaria sua vida a ponto de deixá-la irreconhecível, é o que ele pensava. Podia ser que o libertasse. Tanto, quando podia se lembrar, ansiava por ser livre. Quando criança, invejara Dave Patch, que vagava de aldeia em aldeia vendendo canivetes, barbantes e baladas. O que havia de tão maravilhoso na vida de Dave, para Mac ainda menino, era que podia se levantar ao nascer do sol e ir dormir quando se sentisse cansado. Mac, desde os 7 anos de idade, era acordado pela mãe a sacudidelas, poucos minutos antes das 2 horas da manhã, e trabalhava no fundo da mina por 15 horas, terminando às 5 da tarde. Aí, então voltava cambaleando para casa, muitas vezes para cair, dormindo em cima do mingau. Mac não queria mais ser mendigo, mas continuava ansiando por uma vida diferente. Sonhava em construir uma casa para si e um vale como Highglen, em um pedaço de terra que pudesse chamar de seu. Em trabalhar do raiar do dia ao pôr do sol, descansando todas as horas da noite. Com a liberdade de ir pescar num dia de sol, em um lugar onde os salmões pertencessem não ao Senhor da terra, mas sim a quem quer que os pescasse. E a carta que tinha em mãos dizia que seus sonhos podiam se tornar verdade. Não sei se você deveria ler isto em voz alta na igreja, disse Esther, enquanto atravessavam a encosta gelada. Mac também não estava seguro, mas retrucou. E por que não? Haverá encrenca. Ratchet ficará furioso. Harry Ratchet era o supervisor, o homem que tomava conta da mina em nome do dono. Ele pode inclusive falar com Sir George. E aí, o que vão fazer com você? Ele sabia que a irmã estava com a razão, e seu coração estava cheio de medo e alarme. Mas isto não o impediu de discutir com ela. Se eu guardar a carta, disse, será inútil. Bem, você poderia mostrá-la a Ratchet, em particular. Ele talvez o deixasse ir embora tranquilamente, sem confusão. Mac deu uma espiada na irmã gêmea com o canto do olho.
podia afirmar que ela não estava sendo dogmática. Parecia muito mais preocupada do que combativa. Sentiu uma onda de afeição por ela. Fosse o que acontecesse, estaria do seu lado. Mesmo assim, ele sacudiu a cabeça teimosamente. Não sou o único afetado por esta carta. Há pelo menos 5 rapazes que iriam gostar de dar o fora daqui, se soubessem que podiam. E o que me diz das gerações futuras? Ela lhe dirigiu um olhar astuto. Você pode estar certo, mas não é este o motivo verdadeiro. O que você quer é se levantar na igreja e provar que o dono da mina está errado. Não, não é nada disso, protestou Mac. Depois ele pensou por um momento e sorriu. Bem, pode ser que haja alguma verdade no que diz. Ouvimos tantos sermões sobre obedecer à lei e respeitar nossos superiores. Agora descobrimos que eles vêm mentindo o tempo todo sobre uma lei que nos afeta a todos e muito. Claro que quero me levantar lá e gritar isto com toda a força. Não lhes dê razão para que o punam, disse ela preocupada. Ele tentou tranquilizá-la. Serei tão polido e humilde quanto puder, disse. Você dificilmente me reconhecerá. Humilde, exclamou Esther, ceticamente. Gostaria de ver isso. Só vou dizer o que está na lei. Como pode isto ser errado? Não é cauteloso. Ah, bem, isto lá é verdade, concedeu ele, mas vou fazer assim mesmo. Os 2 irmãos atravessaram a linha de crista e desceram do outro lado de volta a Mina Glen. À medida que iam descendo, o ar ia se tornando menos frio. Poucos momentos depois, a igrejinha de pedra apareceu, ao lado de uma ponte sobre o rio imundo. Perto do adro da igreja havia umas poucas choças de rendeiros. Eram cabanas redondas, com um fogo no meio do chão batido e um buraco no telhado para permitir a saída da fumaça. O aposento único era compartilhado pelo gado e pelas pessoas durante todo o inverno. As casas dos mineiros, bem mais acima do vale, perto das minas, eram melhores. Embora também tivessem chão batido e telhados de palha, cada uma tinha uma lareira e uma chaminé. Assim, com o vidro na janelinha perto da porta. E os mineiros não eram obrigados a dividir seu espaço com as vacas. Assim mesmo, os rendeiros se consideravam livres e independentes e olhavam para os mineiros com ar de superioridade. No entanto, não foram as cabanas dos camponeses que atraíram agora a atenção de Esther e Mac, fazendo com que parassem. Uma carruagem fechada, puxada por uma bela parelha de tordilhos, estava diante da porta da igreja. Diversas senhoras de saias balão e agasalhos de pele estavam saltando, ajudadas pelo pastor, segurando seus elegantes chapéus rendados. Esther tocou no braço de Mac e apontou a ponte. Montado num enorme alazão de caça, a cabeça inclinada por causa do vento frio, estava o proprietário da mina, Sir George Jameson. Jameson não era visto ali fazia 5 anos. Ele morava em Londres, que ficava a 1 semana de barco e 2 semanas de diligência. As pessoas diziam que ele havia sido um comerciante avarento em Edimburgo, que vendia velas e gin numa loja de esquina, e nem um pouco mais honesto do que tinha de ser. Tempos depois, um parente morrera jovem e sem filhos, e George herdara o castelo e as minas. Com base nisto, construíra um império que se estendia a lugares inacreditavelmente longínquos, como Barbados e Virgínia. E agora era impecavelmente respeitável, um baronete
um magistrado, o edil de Wapping, responsável pela lei e pela ordem na zona portuária de Londres. Obviamente, estava visitando sua propriedade escocesa, acompanhado da família e convidados. Bem, é isso aí, disse Esther aliviada. Como assim? Perguntou Mac, embora fosse capaz de adivinhar. Você não vai poder ler a carta agora. Por que não? Malak Macash, não seja idiota, exclamou ela. Não na frente do próprio dono. Pelo contrário, disse ele, obstinadamente, isto torna tudo melhor ainda. Capítulo 2. Lizzie Heyling recusara-se a ir à igreja na carruagem. Era uma ideia boba. A estrada que vinha do castelo Jameson era um caminho cheio de buracos e costelas, e os seus sulcos lamacentos congelados eram duros como pedra. O deslocamento seria horrivelmente acidentado. A carruagem teria que ir a passo de marcha, com os passageiros chegando gelados, machucados e provavelmente atrasados. Ela insistiu em ir a cavalo para a igreja. Um tal comportamento tão pouco característico de uma dama fez com que sua mãe se desesperasse. Como é que você vai conseguir arranjar um marido se sempre age como um homem? Posso conseguir um marido na hora em que quiser, replicara Lizzie. Era verdade. Os homens se apaixonavam por ela a todo instante. O problema é encontrar um que eu seja capaz de suportar mais de meia hora. O problema é encontrar um que não se assuste depressa, resmungou sua mãe. Lizzie riu. As duas estavam certas. Os homens se apaixonavam por ela à primeira vista, depois descobriam como ela era e recuavam correndo. Seus comentários escandalizavam a sociedade de Edimburgo há anos. No primeiro baile a que foi, conversando com um trio de velhas viúvas, comentara que o alto xerife, a principal autoridade da coroa no condado, tinha um traseiro gordo e sua reputação nunca mais se recuperara. No ano passado, a mãe a levara a Londres na primavera e a lançara na sociedade inglesa. Tinha sido um desastre. Lizzie falara alto demais, rira em excesso e zombara abertamente dos modos requintados e das roupas justas dos janotas que tentavam cortejá-la. É porque você foi criada sem um homem dentro de casa, acrescentara sua mãe. Ficou independente demais. E depois entrou na carruagem. Lizzie caminhou ao longo da fachada de pedra no castelo Jameson, dirigindo-se para os estábulos no lado leste. O pai dela morrera quando tinha 3 anos, de modo que praticamente não se lembrava dele. Quando perguntara o que o matara, sua mãe respondera vagamente: fígado. Ele as deixara sem 1 centavo. E por anos a fio a mãe vivera de migalhas, hipotecando cada vez mais a propriedade da família Heyling, esperando que Lizzie crescesse e desposasse um homem rico que resolvesse todos os seus problemas. Lizzie estava agora com 20 anos de idade e já era hora de cumprir seu destino. Era este, indubitavelmente, o motivo pelo qual a família Jameson estava visitando a propriedade escocesa novamente após tantos anos. E tinha como principais convidados da casa as suas vizinhas Lizzie e a mãe, que moravam a uns 15 quilômetros de distância. O pretexto da festa era o 21º aniversário do filho mais moço Dre. Mas o motivo verdadeiro era que eles queriam que Lizzie
se casasse com o irmão mais velho, Robert. A mãe era a favor, já que Robert era herdeiro de uma grande fortuna. Sir George era a favor, porque queria acrescentar a propriedade dos Heyling às terras da família Jameson. Robert também parecia a favor, a julgar pelo modo como cercava Lizzie de atenções desde que chegaram, embora fosse difícil saber o que havia no coração dele. Ela o viu de pé no pátio do estábulo, esperando que os cavalos fossem selados. Lembrava o retrato da mãe dele, que estava na parede do salão do castelo. Uma mulher séria, feia, de cabelo fino e olhos claros e com uma expressão determinada na boca. Não havia nada de errado nele. Não era especialmente feio, magro ou gordo e tampouco cheirava mal, bebia demais ou se vestia efeminadamente. Era um excelente partido, disse Lizzie a si própria. E se a pedisse em casamento, provavelmente aceitaria. Não estava apaixonada por ele, mas conhecia o seu dever. Decidiu brincar um pouco com ele. É realmente muita falta de consideração de sua parte morar em Londres, disse. Falta de consideração? Ele franziu a testa. Por quê? Você nos deixa sem vizinhos. Ele ainda parecia intrigado. Não devia ter muito senso de humor, ela explicou. Com você longe, não há uma alma viva entre nós e Edimburgo, uma voz atrás dela disse, a não ser por uma centena de famílias de mineiros e de diversas aldeias de colonos. Você sabe o que quero dizer, disse ela virando-se. Não sabia quem era o homem que lhe falara. Com o seu jeito habitual muito direto, perguntou, afinal, quem é você? J. Jameson, respondeu ele com uma reverência. O irmão mais esperto de Robert. Como pode se esquecer? Oh, ela ouvira dizer que ele tinha chegado tarde da noite na véspera, mas não o reconhecera. 5 anos atrás, ele era muitos centímetros mais baixo, tinha espinhas na testa e uns poucos pelos dourados no queixo. Agora estava mais bonito. Mas não era esperto naquele tempo e ela apostava como não mudara a este respeito. Eu me lembro de você. Eu reconheço a presunção, ele sorriu. Se ao menos eu tivesse tido seu exemplo de humildade e modéstia para copiar, senhorita Heyling. Robert disse. Olá, Jay. Seja bem-vindo ao Castelo Jameson. Jay pareceu se irritar. Deixe de lado o ar de proprietário, Robert, pois ainda não herdou nada. Lizzie interveio dizendo, parabéns pelo 21º aniversário. Muito obrigado. É hoje? É. Robert perguntou ao irmão impaciente, você vai a cavalo conosco para a igreja? Lizzie viu um lampejo de ódio nos olhos de Jay, mas a voz dele mostrou-se neutra. Vou, mandei que selassem um cavalo para mim. É melhor irmos andando. Robert virou-se para o estábulo e levantou a voz. Andem depressa com isso aí. Já está pronto, senhor, respondeu um cavalariço de dentro da cocheira. E um momento depois 3 cavalos eram trazidos. Um vigoroso pônei preto, uma égua baia e um castrado cinzento. Jay disse, suponho que esses animais tenham sido alugados em algum comerciante de cavalos de Edimburgo. Seu tom era crítico, mas ele se aproximou do castrado e deu um tapa no seu pescoço, deixando que ele cheirasse seu casaco azul de montaria. Lizzie viu que ele se sentia à vontade com cavalos e que gostava deles. Ela montou o pônei preto, que estava com uma sela feminina, e saiu trotando. Os irmãos a seguiram, Jay no castrado e Robert na égua. O vento soprou a mistura de neve e chuva,
nos olhos de Lizzie. A camada de neve no chão tornava a estrada perigosa, pois escondia buracos, às vezes com mais de 30 centímetros de profundidade, o que podia fazer com que os cavalos tropeçassem. Vamos pelo meio da floresta, é mais abrigado e o chão não é tão irregular, disse Lizzie, e sem esperar pela concordância dos dois irmãos, conduziu o cavalo para fora da estrada e entrou na velha floresta. Por baixo dos altos pinheiros, o chão não tinha vegetação. Os córregos e os trechos pantanosos estavam congelados e o solo coberto de poeira branca. Lizzie fez com que o pônei abrisse um meio galope. Após um momento, o cavalo cinzento passou por ela. Quando levantou os olhos, viu um sorriso desafiador no rosto de Jay. Ele queria correr. Lizzie deu um grito e um chute no pônei para estimular o animal, que se lançou para a frente energicamente. Eles dispararam por entre as árvores, mergulhando sob os galhos mais baixos, saltando por cima dos troncos caídos e espadanando imprudentemente os regatos que atravessavam. O cavalo de Jay era maior e teria sido mais veloz num galope, mas as pernas curtas e o menor porte do pônei eram mais bem adaptados àquele terreno, e gradualmente Lizzie foi ganhando a dianteira. Quando não pôde mais ouvir o cavalo de Jay, Lizzie diminuiu a marcha e fez com que seu cavalo parasse em uma clareira. Jay logo apareceu, mas não havia sinal de Robert. Lizzie supôs que ele era sensato demais para arriscar o pescoço em uma corrida inútil. Ela e Jay saíram andando a passo, lado a lado, recuperando o fôlego. O calor que se desprendia dos cavalos mantinha os cavaleiros quentes. Eu gostaria de apostar uma corrida com você numa reta, arquejou Jay. Montada com uma perna de cada lado, eu ganho de você, disse ela. Ele pareceu um tanto chocado. Todas as mulheres bem-nascidas cavalgavam em celas laterais. Para uma mulher montar escarranchada em cima do cavalo era considerado vulgar. Lizzie considerava isso uma bobagem e quando estava sozinha montava como um homem. Ela estudou Jay com o canto do olho. A mãe dele, Alicia, a segunda esposa de Sir George, era uma loura coquete de quem Jay herdara os olhos azuis e o sorriso cativante. O que é que você faz em Londres? Perguntou-lhe Lizzie. Estou no 3º Regimento de Infantaria de Guarda. Uma nota de orgulho surgiu na sua voz e ele acrescentou: acabo de ser promovido a capitão. Muito bem, capitão Jameson. O que é que vocês bravos soldados têm a fazer? Perguntou ela zombeteiramente. Há guerras em Londres no momento? Há inimigos para você matar? Há muito o que fazer para manter o populacho sob controle. Lizzie de repente se lembrou de Jay como um garoto malvado e agressivo e imaginou se ele não gostaria do trabalho. E como é que você controla? Perguntou. Por exemplo, escoltando criminosos até a forca e não deixando que sejam salvos pelos seus amigos antes do carrasco fazer seu trabalho. Então, você passa seu tempo matando ingleses, como um verdadeiro herói escocês. Ele não parecia se incomodar em ser importunado. Um dia eu gostaria de renunciar ao meu posto e ir para o exterior, disse. Oh, por quê? Ninguém dá a mínima a um filho mais moço neste país, explicou ele. Até mesmo os criados param para pensar quando você lhes dá uma ordem. E você acredita que será diferente em alguma outra parte? Tudo é diferente nas colônias. Li livros a respeito. As pessoas são mais livres e tranquilas. Você é considerado pelo que é. E o que você faria? Minha família tem uma plantação de cana-de-açúcar em Barbados.
Tenho esperanças de que meu pai a dê para mim, pelo meu 21º aniversário, como meu legado, por assim dizer. Lizzie sentiu-se profundamente invejosa. Você é que é feliz, disse. Não há nada de que eu gostaria mais do que ir para um país novo. Como deve ser emocionante. É uma vida dura a que se leva lá, disse ele. Você poderia sentir falta do conforto daqui, lojas, óperas, a moda francesa, essas coisas. Nada disso me interessa, disse ela desdenhosamente. Odeio estas roupas. Ela estava usando uma saia balão e um corpete bem justo na cintura. Gostaria de me vestir como um homem, de culotes, camisa, botas de montar. Ele riu. Isso poderia ser ir um pouco longe demais, inclusive em Barbados. Liz estava pensando, ora, se Robert me levasse para Barbados, eu me casaria com ele na mesma hora. E lá você tem escravos para fazer todo o trabalho, acrescentou Jay. Eles saíram da floresta perto da ponte, poucos metros a montante. Do outro lado do curso d'água, os mineiros estavam enchendo a igrejinha. Lizzie ainda estava pensando em Barbados. Deve ser muito estranho ter escravos e ser capaz de fazer com eles tudo o que você quiser, como se fossem animais, disse. Não o faz sentir estranho? Nem um pouco, foi a resposta de Jay, com um sorriso.